paz. Essa leitura que foi feita aqui no início, eu já poderia começar a palestra dizendo assim seja e já vamos embora, porque já foi feita e resumiu tudo a ideia que nós podemos tecer sobre essa questão, me permita o absurdo aparente de kardecizar os nossos pensamentos. E nós vamos fazer uma digressão histórica que seja, para poder entender a preciosidade do momento e da pessoa, onde se fez essa codificação espírita. O momento porque é o momento da maturidade, digamos que mental da humanidade. E a pessoa porque sobre essa pessoa foi depositada uma confiança e ele acabou consumindo a sua vida física para fazer jus a essa confiança. E nós que seguimos ao Espiritismo, e nesse sentido de seguir ao Espiritismo, não redundantemente, nós confundimos com o próprio seguir a Kardec, embora alguns vejam nisso fanatismo, eu diria que é falta de amor, quando não vê o contrário. Porque há uma confusão natural e muito importante entre Espiritismo e Kardec. Confusão no sentido de confluir, de estar juntos. Porque é difícil falar de um sem falar de outro. Pois eles se confundem. Eu me refiro a Kardec, eu não me refiro ao professor Rivaio. Eu me refiro a esse ser que nasceu para o público em 1857. Esse ser Kardec, e não esse homem que nasceu em 1804. Mas essa ideia, por isso nós não confundamos, quando dizemos Kardec, nós dizemos codificador. Quando dizemos professor Rivaio, dizemos um homem inteligente que se permitiu tornar-se codificador. E é importante perceber isso, porque lá atrás, na época de Jesus, ele conversava com os discípulos, isso quem retrata muito bem é o evangelista João. Ele conversava dizendo que se aqueles que o ouviam, os discípulos, ele disse: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu, diz ele, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Mais à frente, lá encerrando o capítulo 16, Jesus vai fazer uma observação que talvez poucos tenham parado para analisá-la. Quando ele se dirige aos discípulos e diz o seguinte: eu vos tenho dito que rogarei ao Pai por vós. Mas chegará um dia, vejamos, chegará um dia em que pedireis ao meu Pai por mim. Aliás, pedireis ao meu Pai em meu nome. Mas eu não mais vos digo que rogarei por vós, pois o meu Pai é o vosso Pai. E naquele dia, diz Jesus, não mais falarei por parábolas, mas sim falarei abertamente, e aí então me entendereis. E os discípulos, diz o evangelista, começaram a conversar entre si e disseram: eis que agora ele não mais nos fala em parábolas, e nós entendemos, e agora sabemos que ele saiu do Pai. Vejamos como que Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Em vários momentos ele fez isso, mas esse momento ele chama a atenção para mostrar que o rogar ao Pai em nome desse enviado chamado Jesus é importante, e ele também roga por nós. Mas como Deus é o mesmo, como disse ele, o nosso Pai é o mesmo, meu Pai e o vosso Pai são os mesmos, é necessário que nós entendamos que nós mesmos podemos fazer essa rogativa. Pois ele disse: não mais vos digo que rogarei por vós, mostrando-nos que já é momento de acordarmos, isso lá, já é momento de acordarmos para entender o que ele nos vem ensinar. E ele diz ainda que naquele dia, nesse momento, não mais falaria por parábolas, far-se-ia necessário que nós ouvíssemos através de um ensino verdadeiro, direcionado, objetivo.
Mas ele também, um pouco antes, na estrutura do Evangelho, diz que muitas coisas ele nos tinha que dizer, mas por ora, a humanidade ou nós não poderíamos entendê-las, ou entender esses ensinos, ou suportar, que seria a palavra evangélica. Isso mostra que nós temos um caráter enquanto ser humano, um caráter, até mesmo enquanto espírito, um caráter de perfectibilidade. Ou seja, vamos nos aperfeiçoando à medida que vamos desenvolvendo a estrutura das nossas vidas. Como uma das músicas aqui diz, que nós então mergulharíamos nas vidas para continuar crescendo e aprendendo. E esse processo de perfectibilidade é inerente à natureza do Espírito, que somos nós, criados simples e ignorantes. Então nós percebemos que a humanidade tinha que desenvolver um processo de maturidade, um processo de, digamos, condições para perceber o que é verdade, o que é o ensino, daquilo que é superfície, daquilo que é apenas uma linguagem figurada, parabólica. Então nós já saímos dessa infância da humanidade, talvez estejamos numa fase de transição entre a adolescência e a madureza, ou a maturidade, porque ainda muitas vezes nos revoltamos com algumas ideias, isso é tipo da adolescência, então talvez estejamos ainda no processo de adolescência, mas caminhando para esse momento chamado maturidade. E a humanidade então trabalhou muito bem com essa ideia. Trouxe Jesus, viveu Jesus, confundiu-se, porque Jesus acabou deixando-nos enquanto seres físicos e deixou-nos o seu ensino, é quando ele se transforma em Cristo, ou seja, no mensageiro que deixa a mensagem, mas a humanidade acabou se confundindo, acabou se envolvendo muito com uma figura histórica e não uma figura da eternidade ou da perenidade. E aí ficamos num período da humanidade em que foi-nos necessário, talvez, criar situações, criar instituições que pudessem nos mostrar o caminho do seguir a Jesus. Vivemos num período em que a ideia de Jesus era clara, o ensino de Jesus já não era tanto. E aí, juntando as nossas quirelas humanas, juntando as nossas vontades, nós acabamos criando um cristianismo, talvez sem Jesus. Que, aliás, muito bem disse o poeta árabe, Gibran Khalil Gibran, lá no seu livro Areia e Espuma, ele diz assim que uma vez a cada 100 anos, Jesus de Nazaré, Jesus histórico, se encontra com Jesus dos cristãos, nas montanhas do Líbano. E após conversarem longamente, Jesus de Nazaré vira-se para Jesus dos cristãos e diz a ele: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar. E vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo diálogo. Esse Jesus histórico acabou ficando por um tempo esquecido. O Wallace Leal, lá no livro Esquina de Pedra, ele narra, encerrando o livro, já quase a última página, ele narra o momento em que as pessoas estavam indo felizes, aqueles chamados cristãos, estavam indo felizes para o concílio de Niceia, e esse personagem que se chamava Flávio estava sentado, estava ali à beira do caminho que levava até Niceia, e as pessoas alegres cantando se dirigiam até a cidade de Niceia. E aí então encontra-se com Flávio, um conhecido, e diz a ele: Flávio, você não vai conosco para Niceia? Ele diz: não, não irei. Mas você não sabe o que está por acontecer em Niceia? Flávio diz para esse outro personagem: sim, eu sei. E mesmo assim você não vai? Ele diz: não, porque eu não quero ser testemunha disso, pois lá em Niceia vocês estarão destruindo o cristianismo e erguendo uma nova ideia que não mais se chamará cristianismo. E Jesus será relegado ao mero personagem da história, e tudo quanto ele nos ensinou será esquecido. Mas aí ele acrescenta: um dia o cristianismo se reerguerá das cinzas, e nesse dia sim a humanidade deverá jubilar-se. Então vejamos que tanto nessa literatura espírita do Sr. Wallace Leal, quanto na própria ideia da historicidade, mostra-nos que há um momento em que a humanidade caminhou por si, levando a mensagem cristã, e não caminhou pela mensagem cristã.
Mas vivemos envoltos, felizmente, por um período de muita crença. Embora fosse uma crença desvairada, como colocou o teólogo da época, o Sr. Agostinho, credum quia absurdum, eu creio, mesmo que me pareça absurdo, é a ideia agostiniana, mas que serviu de elemento para que a humanidade desenvolvesse algo muito forte, que era a crença. Embora crescêssemos naquela época em Deus e vivêssemos como se Deus não existisse, mas a crença nos dava um certo alento. Um alento, embora triste, mas era um alento, me permita o aparente paradoxo, era um alento porque nós vivíamos esperando o momento de encontrarmos com Deus. Vivíamos na terra esperando o momento da morte para que pudéssemos a encontrar-nos com Deus. E a humanidade viveu muito tempo assim, com esse sinônimo, tristeza, Deus. Ou seja, Deus significava viver triste, sofrendo, porque Deus nos queria sofrer. Deus queria que sofrêssemos para que sentíssemos o quão importante era encontrarmos com Ele. E assim ficamos, todo esse período, que não foi um período curto, foi um período de 1000 anos ou mais, talvez bem mais do que isso, em que nós ficamos cultivando a fé. Embora a fé no absurdo, o credum quia absurdo, o crer naquilo que não se conhece. Embora também Agostinho tivesse dito que era necessário crer para compreender e compreender para continuar crendo, nós ficamos apenas no crendo e não buscávamos a compreensão. E a humanidade ficou assim, envolta por outros elementos sociais, políticos, que não nos interessam por hora, mas até que numa determinada época, num determinado período, talvez redescobrindo-se o homem como homem, e vendo que aquela peia religiosa, aquela proibição de pensar livremente, aquela ideia de que viver era consequência da criatura, ou seja, ser criado por Deus, talvez esse elemento começasse a chamar a atenção de alguns, e esses alguns resolveram lançar os seus pensamentos. E aí, estamos falando em século XIV, século XV, século XVI, que seja, nesse período começam algumas pessoas a lançar ideias que de certa forma contrapunham-se à ideia vigente, que era a ideia da crença em Deus, e que o mundo foi feito e a humanidade foi feita segundo aqueles preceitos contidos do Gênesis. Esses homens que passaram a ser conhecidos, alguns como renascentistas, eles buscaram um elemento que era o próprio ser humano. E na racionalidade humana, talvez esqueceram-se também dessa partícula divina que nós somos, desse feitos à imagem e semelhança de Deus que fomos, e aí acabamos esquecendo disso, e num clima, digamos que antropomórfico, num clima em que o homem se tornou o centro, e talvez nem mais o centro, mas o todo universal, naquele período em que nós chamamos de humanismo, o homem acabou se conhecendo a si mesmo e esquecendo um pouco de Deus. Embora não estivesse ainda relegando a um segundo momento, mas esquecemos um pouco de Deus. E aí desenvolvemos o racional daquela ideia descartiana, que seria então do cogitus ergo sum, do penso logo sou, e não existo, na verdade, é penso logo sou, pois existir tudo existe, nem tudo é. A pedra existe, mas não é. O homem existia, mas era. Então, cogitus ergo sum quer dizer, penso logo sou. Eu sou alguma coisa porque eu penso e não porque eu fui criado. E aí Deus começa a ficar um pouco de lado. Deus começa a ficar um pouco assim, esquecido, embora não relegado. Aceita-se a ideia de Deus, mas cria-se uma ideia que nós chamamos deísta. Deus existe, mas não precisa dele. Ele criou e a sua criação anda sozinha. Deus se transformou num relojoeiro, que faz um relógio e esse relógio por si só funciona. E esse período a humanidade então cristalizou esse pensamento. Nesse período a humanidade manteve-se firmemente na inteligência humana. Esse racionalismo foi dando espaço para outros pensamentos, outras ideias, que já não mais pensava o mundo, não mais raciocinava sobre o mundo, mas experimentava o mundo. Surgem as ideias empiristas, em que se tinha que se testar aquilo que pudesse existir para que se pudesse crer. E aí o homem foi se materializando gradativamente. Ele foi saindo daquele elemento
digamos que radicalizado da fé, e caminhando-se para um outro elemento radicalizado da razão. Aquilo que se tornaria raciocinado se tornou racionalizado. Nós racionalizamos as coisas e não raciocinamos mais sobre as coisas. E aí, nesse período, a humanidade vai experimentando pensamentos, novas ideias, o materialismo vai tomando força, como sendo a contraposição do misticismo, do absurdo da fé. Deus agora sim começa a ser esquecido, a humanidade começa a ser criada por si mesma, começam as ideias da geração espontânea, depois começam as ideias da evolução natural das espécies, e Deus, aquele elemento criador, passa a ser uma figura quase que mítica, uma figura que explicava de uma forma infantil o porquê da humanidade. Chegamos no século XIX, já passando pelo chamado século das luzes, que iluminava talvez o exterior da criatura humana, mas não iluminava o interior da criatura humana. Nós nos iluminamos para fora, mas esquecemos de clarear a nossa consciência, esquecemos de clarear o nosso interior. E aí ideias foram surgindo que cada vez mais valorizavam o homem, até chegarmos nesse século XIX, o século do positivismo, o século kantiano, esse século em que as coisas deveriam ser explicadas nos máximos detalhes, e não nos mínimos, nos máximos possíveis. E é justamente nesse período que a humanidade experimentou dois pontos da sua existência: o crer e o não crer. Aquele credum qui absurdum transforma-se em credum nequasse qui absurdum. Eu não creio porque justamente é absurdo. E aí a humanidade experimentou o que é seguir a Deus cegamente e o que é não seguir a Deus de forma nenhuma. Seguir ao homem também cegamente. Porque a inteligência não estava abrindo os olhos das pessoas. E quando conseguia abri-los, não fazia com que eles se enxergassem e passaram apenas a enxergar o outro e não a si mesmo. Então a humanidade agora sabia o que era crer e o que era não crer. E nesse século XIX, na segunda metade do século então, com essas duas experiências fortemente, eu não diria mais arraigadas, mas incrustadas, mais forte, mais profunda, essa última experiência da razão plena, começam esses fenômenos que o teatro vai abordar das mesas girantes. Muito interessante, deve ser uma interessante peça. Me permite o merchandising. E nós então, nesse processo de trazer ao homem, o homem ápice da matéria, o homem que era o elemento máximo da matéria pensante, começa agora a existir algumas coisas que o homem não conseguia explicar. E para aquela época, o não explicável era inexistente. Não existia porque não se podia explicar. Não se podia perceber que as coisas existiriam ou existiam sem explicações, e essas chegariam depois. E aí a humanidade se vê blindada, aquela Europa, aquele centro pensante do mundo, se vê blindada, por assim dizer, na linguagem da época, com aqueles fenômenos de bancos e mesas e birôs andando para todos os lados. Começa então a perceber que a matéria, que era algo conhecido, que a humanidade, o homem, um ser totalmente já devassado no conhecimento de si mesmo, estava diante de um fato, de um fenômeno que não tinha explicação. E aí vieram várias explicações materialistas, que colocavam maior dificuldade para entendê-las do que se fossem colocadas as explicações espiritualistas. Como hoje também acontece. Nós temos explicações de fenômenos mentais, cujo entendimento nos é muito mais complicado do que se ficássemos com as explicações espirituais. As memórias genéticas, que é muito mais fácil entender a reencarnação, como elemento primordial dessas memórias genéticas. E outros elementos que, com toda a vênia, a esses que pensam diferente, mas outros elementos da psique humana que é mais fácil, ou seria mais fácil explicá-los pelas hostes espirituais. Mas naquela época mais ainda.
E aí das teorias da fraude que aconteceu, é verdade, até as teorias dos músculos estalantes, nós ouvimos de tudo. Até que um senhor, cuja história nós conhecemos muito bem, um educador que aos 14, 15 anos já ministrava os seus cursos, aos 18, 19 já era professor de volta em Paris, aos 24 ofereceu à França um plano de educação nacional que foi implementado em 1828, que até hoje, felizmente, agora nós temos a tradução em português, graças à senhora Dora Encontre, do livro Textos Pedagógicos, do Sr. Allan Kardec, ali, do professor Rivaio, que aos 24 já trazia para nós a educação pelos caminhos do amor, que hoje tenta-se buscar novamente. Ele já apresentava lá com 24 anos, e desse período até por volta dos seus 50, que seja, nesse período ele se dedicou ao estudo dos fenômenos, digamos que mentais, ao estudo do magnetismo. E esse senhor, que não tinha uma mente, digamos, com ideias preconcebidas, mas tinha uma racionalidade, digamos, fervilhante, como nos fala a senhora Anna Blackwell, que fez uma tradução das obras do Sr. Allan Kardec para o inglês, e lá no seu perfil, digamos que biográfico e também no seu biótipo, ela coloca-o como sendo um homem frio, calmo, não calculista, que duvidava de tudo, até prova em contrário, um homem que não buscava discussões, mas não evitava também que elas iniciassem, um homem que talvez numa linguagem bem brejeira, né, dava um boi para não entrar numa briga, mas 10 para não sair depois. Ou seja, era um homem cuja mente exigia explicações. E um homem que foi procurado por diversas vezes para informá-lo desses fenômenos. E ele nada via de estranho naqueles fenômenos, pois ele dizia genericamente que se era possível magnetizar um ser humano, não seria difícil magnetizar um objeto inanimado. Mas quando disseram a ele que aquelas mesas pensavam e falavam, ele então, com toda tranquilidade, disse que provai-me que essas mesas têm cérebros para pensar, nervos para sentir, pois do contrário o que me contas nada mais parece do que histórias para nos fazer dormir em pé. Ou seja, isso aqui para mim nada é a mesma coisa. Até que depois de um bom tempo, um ano, ele é convidado a visitar essas sessões, e lá então ele toma conhecimento disso e mostra que é um homem sábio e prudente, que quando está de frente de algo inexplicável busca explicação, nunca aceita o aspecto fantasioso, mas quando encontra possibilidades de explicação, não refuta a existência da ideia. Ele fala assim: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, aquelas mesas andando para lá e para cá, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la. Isso ele disse. Mostra o que é o caráter de um homem perquisitor, que procura as respostas e não refuta as perguntas. Um homem que entende que se há perguntas, obviamente há respostas. Basta que formulemos-las de forma correta e nos momentos certos, para as pessoas certas. E ele encontrou as pessoas certas, os espíritos, que puderam trazer a ele uma série de informações, e ele, como um bom sábio, não mais segurou essas informações e passou-as para todos que quisessem conhecê-las. Ele, de certa forma, se fez amigo da humanidade, como Jesus havia se feito lá atrás, quando disse aos discípulos: já não mais vos chamo servos, pois os servos não sabem o que fazem os seus senhores. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E assim também fez o Sr. Allan Kardec. Ele aprendeu e trouxe para a humanidade. E até aquilo que ele não aprendeu, ele trouxe para a humanidade, para que pudesse a humanidade entender nos momentos certos. E esse homem nasce justamente no período correto. Um homem que vai agora coadunar, balancear aquele elemento fé e aquele elemento razão.
que talvez tenha sido tentado por Tomás de Aquino. O Sr. Tomás tentou equalizar no período da escolástica essa fé e razão, mas com uma certa tendência para a fé. E o Sr. Allan Kardec já tenta, talvez ainda envolto pelo pensamento da época, tentou se colocar alheio, embora não tenha se feito como tal, mas tentou coadunar esse elemento fé e razão. E aí ele utiliza-se do crer para compreender e do compreender para continuar crendo do Sr. Agostinho, e coloca-nos uma ideia muito interessante da fé. E daquela fé que, segundo ele, seria inquebrantável, seria inabalável, que dizia ele, é a fé que enfrenta a razão, face a face, frente a frente, em qualquer época da humanidade. Isso mostra-nos que a humanidade agora, nesse período, estava diante de uma outra ideia, que não mais seria dicotomia ou dicotômicas essas ideias, fé de um lado, razão da outra, e ambas se negavam. Mas ele coloca que a fé é necessário dar uma base, e essa base era a razão, e a razão era necessário dar-se um elemento, sentimento, que era a fé. Então ele deu sentimento à razão, e deu racionalidade, por assim dizer, à própria fé. E essa fé deixou de ser apenas uma fé que sente, mas uma fé que pensa. E aquele pensamento deixou de ser apenas um pensamento e passou a ser um sentimento. E aí nós recebemos esse elemento espírita que nos traz a fé natural, aquela fé genuína que todo ser criado tem, e também aquela fé desenvolvida, fruto do conhecimento que se tem da realidade das coisas. Ele nos mostrou que nós nascemos com uma crença natural e podemos solidificá-la a partir do momento que conhecemos as coisas. E aí então, ele se preocupa menos com as controvérsias, aquelas controvérsias de cunho teológico ou de cunho exegético, e se prende mais ao elemento não controverso, mas pelo contrário, o elemento de convergência, que era o elemento da moralidade humana, que era o elemento moral. Embora ele tenha nos trazido todo um elemento científico, até utilizando-se de uma metodologia da época, que era bem racionalista, ele mantém essa metodologia, refutando, digamos que verdades, para não aceitar mentiras, que era característica da época, que alguns até dizem Kardec ser positivista. Talvez ele não tenha sido positivista, mas tenha utilizado, sim, de elementos positivistas, porque era a época que ele vivia, e nós não temos como sairmos da época. Ele então traz essas bases sólidas, questiona ao máximo que pode, refuta aquilo que não é convergente, que não é comum a outras respostas, com outras respostas, e nos dá essa convergência, e ele chega a essa conclusão, que o único elemento que não afasta o homem do homem é a moral. Não o moralismo, mas a moralidade, que é aquilo que é melhor para se fazer enquanto seres que convivem, que dividem o mesmo espaço. Ele então estrutura cientificamente o pensamento espírita, ele elabora filosoficamente o pensamento espírita. Daí dizemos que pode-se colocar o espiritismo como uma ciência de características filosóficas ou uma filosofia de características científicas, mas ambas têm como consequência a religiosidade. Então diríamos que é uma filosofia de características científicas de consequências religiosas, ou uma ciência de características filosóficas de consequências religiosas. O importante são essas consequências de religiosas, ou seja, da religiosidade humana. Tudo isso que ele elabora, toda essa fundamentação teórica que ele busca, é para dar solidez à fé, é para mostrar a crença, é para mostrar que nós podemos viver dentro da moral. E ele busca a moral do Cristo como sendo o elemento convergente universal. E é interessante perceber por que ele busca a moral do Cristo, porque a moral do Cristo é a mais simples e é a síntese dos vários mandamentos que nós conhecemos, em várias doutrinas que nós conhecemos. Porque ele busca sintetizar e dar apenas um mandamento, para que a humanidade toda possa buscar. Moisés já havia simplificado bem com o decálogo, 10, mas ele ainda busca colocar esses 10 num só, que é o mandamento do amor.
Porque amar a Deus e amar ao próximo são elementos naturais do amar. A quem se ama, o importante é que se ama. E se nós desenvolvermos a chama do amor, o a quem se ama vai ser apenas consequência do amar. Porque nós vamos amar a todos e a tudo. É impossível amar a Deus se não se ama o próximo, que é a verbalização ou a materialização do amor que temos a Deus. E é impossível amar ao próximo se não buscarmos a fonte do amor, que é o amor a Deus. Então Jesus sintetiza o amor, ou no amor, toda a lei. E ele mesmo vai dizer isso. Nesses dois mandamentos, a Deus e ao próximo, mas o elemento é amor, estão contidas todas as leis e os profetas. E é esse elemento que o Sr. Allan Kardec também coloca como elemento moral. Que o amor, ele é moralizante. O amor não é moralista. Ele moraliza a pessoa, sem exigir sacrifícios maiores do ser humano. E o Sr. Allan Kardec, esse exemplo de bom senso, que o Sr. Camille Flammarion vai chamá-lo de bom senso encarnado, no momento que foi chamado de bom senso encarnado, já era bom senso desencarnado, porque foi no momento lá do sepultamento, mas era o bom senso que para desencarnar se encarnou. Então, enquanto encarnado, era o bom senso encarnado. E é isso que se nos pede a doutrina espírita, que tenhamos bom senso, que até no desconhecimento das coisas tenhamos bom senso, de não agir se não sabemos, de pararmos se não sabemos para onde ir. O bom senso nos dá condição para, digamos que, conhecer o desconhecido, sem agredirmos, nem a pensamentos. Então esse elemento o Sr. Allan Kardec também sintetiza. E isso é que é dar uma razão à fé. Isso é que é chamar a fé de raciocinada. É uma fé com bom senso. E não a fé racionalizada, que é uma fé cientificista. É uma fé que nada aceita. Mas a fé raciocinada é a fé que aceita, até sem compreender, mas busca a compreensão. E esse homem fez isso. Por isso, disse no início, não é possível separarmos o Espiritismo do Sr. Allan Kardec. Porque se outro talvez tivesse codificado, e aliás não seria outro, porque numa pergunta feita pelo Sr. Allan Kardec aos Espíritos, quanto à ideia de não dar continuidade àquele trabalho, ele diz assim: e se eu não aceitar tal incumbência? Eles responderam: outros que substituirão, outros, o que ele fazia sozinho. Então já mostra um pouco da dimensão desse homem. Que se quisermos perceber um pouco mais a dimensão desse espírito, olhemos o capítulo, se não me falha a memória, 29 do livro Cartas e Crônicas, que tem como título Kardec e Napoleão. E vejam duas luzes que se colocam numa reunião na espiritualidade, cujos espíritos que estavam presentes eram assim, digamos, de elevação tamanha que nós talvez não pensássemos que existiam outros maiores. Estavam ali Platão, Sócrates, o próprio Swedenborg, e outros apóstolos, e duas luzes mais fortes se faziam notar, uma muito intensa e outra intensa, e essa intensa vai se colocando próximo ao salão, às pessoas, e vai tomando forma, e ela toma a forma daquele que depois seria conhecido como o Sr. Allan Kardec. E essa luz que estava junto uma à outra, que ele dizia como enviado maior, pressupõe-se, seja Jesus, pressupõe-se. Ele então se materializa e vai dar os rumos, e vai receber no colo aquele espírito que buscou unificar a humanidade pelos caminhos errados da guerra, que foi o Sr. Napoleão, vai colocá-lo no colo e dizer a ele que ele tentou, mas se confundiu, e que a partir daquele momento, ele próprio estaria em contato com a humanidade. Um ano depois, quando o Sr. Napoleão é coroado, o Sr. Allan Kardec nasce, o Sr. Professor Rivaio. E ele vem pessoalmente fazer esse trabalho. Basta observar esses pequenos elementos que nós vamos conhecer a sua evolução. A própria ausência de comunicações do Sr. Allan Kardec nos dá um indício da sua evolução. Porque dizem, está reencarnado, então Jesus também está, porque Jesus se manifestou até hoje.
Não é a ausência de comunicação que determina a reencarnação, mas talvez a possibilidade de sintonizarmos com essa elevação. E aí chegam-nos os ensinos, por enviados, no bom termo, menores. E esse homem está acompanhando o desenrolar do movimento espiritual. Esse homem desenrolou o conhecimento espiritual. Esse homem deu-nos a condição de tentarmos seguir algo bom que hoje fazemos. Um homem que em 13 anos escreveu aproximadamente 11 livros, dos quais estudamos 5. São 11 de grande conhecimento, de profundo conhecimento. E escreveu mais 12 anos de revistas, 144. Em 13 anos fez isso. E nós já estamos espíritas há alguns anos mais do que 13, e nem isso lemos. Alguns anos mais, dias talvez. E nem isso fizemos. Talvez nem tenhamos lido aquilo que chamamos de Pentateuco Espírita. Ou se lemos, talvez nem entendemos. E dizemos assim, o importante é ler, já li. Esses 2 livros que Isabel colocou aqui, notáveis, Céu e Inferno e Gênesis, são 2 livros de grande interesse para entender o porquê da humanidade e o para quê da humanidade. Entender como estamos aqui, porque estamos, e o Céu e o Inferno nos mostrando para quê. Que são 2 livros que fazem parte do livro dos Espíritos, já que esses outros 4 livros, apenas no sentido melhor da palavra, desenvolveram o conteúdo dos outros livros que estão contidos no livro dos Espíritos, já que ele divide o livro dos Espíritos em 4 livros. E esses outros livros, o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho, o próprio Céu e Inferno e a Gênese, esses 4 livros estão tirando os elementos daqueles 4 livros contidos num livro só, que é o livro dos Espíritos, e explanando-os ou aprofundando na forma de entendimento. E dizer que não lemos os outros 4 significa que nós não lemos o livro dos Espíritos, que é preciso aprofundar um pouco mais aquela leitura nesses outros livros. Mas esses livros são muito difíceis para serem lidos, são muito complexos. Procura alguém que ajude. No centro tem muita gente. Ah, mas as letrinhas são muito pequenas. Procura um livro de letra grande. Ou põe lupa. Ah, mas eu não sei ler, sabe ouvir. Pede alguém para ler. Tem condições, sim. Depende do valor que nós damos. E a resposta mais comum, a gente entende bem, mas não aceita. Eu não tenho tempo. Que não acontece aqui, obviamente. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. Tanto que tive tempo para vir ou não vir. O que definiu se eu viria ou não foi se eu queria ou não. Então o elemento de ler ou não por falta de tempo é querer ou não ler dentro do tempo que se tem. Isso o Sr. Allan Kardec nos deu exemplo. Diria até, veja, apenas uma configuração, nós vamos não confundindo, mas diria até que ele antecipou um pouco a sua vida. Porque ele se dedicou, um homem cuja doença que ele trazia exigia repouso físico e mental, como nos fala o Sr. Arthur Conan Doyle, e ele foi o que ele não teve, físico e nem mental, repouso nenhum, e acelerou bastante para poder trazer o que trouxe, ou deixar o que trouxe, que foram esses ensinos. E é natural que outros elementos venham sendo acoplados, não como novidade, nem como achismo, mas como desenvolvimento natural da descoberta da lei que o Sr. Allan Kardec havia dito, que era uma lei que a humanidade não conhecia, e várias outras nós não conhecemos, mas em nenhum momento esse desenvolvimento de ideias contrapõe a ideia do Sr. Allan Kardec. Pelo contrário, justapõe. São apenas comprovações daquele elemento teórico que ele foi trazendo. Por isso lá, ele vai dizer no livro A Gênese, logo no primeiro capítulo, a ideia, a importância de o progresso andar par e passo, lado a lado, com o Espiritismo. E diz ele que andando lado a lado, o Espiritismo jamais seria ultrapassado,
Pois se, vejamos, se estivesse errado em um ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova surgisse, ele a adotaria. Então ele seria progressivo, o que não significa que seria fruto de modismos, mas seria progressivo. E as descobertas da humanidade vêm dando corroboração a esse elemento trabalhado nas hostes espíritas. Essas buscas de novos mundos, quando de novos mundos, não só o macro, mas o micro, que vai chegar num ponto que esse microcosmos nos leva ao conhecimento do Espírito. E ele já havia falado isso. Então o que nós temos hoje são comprovações e não negações. São elementos que vêm dando, no bom termo, enchimento e não retirando. E aquilo que era, de certa forma, duvidoso, o Sr. Allan Kardec deixava claro que, segundo a opinião da época, segundo a ideia da época, ele deixava claro que aquilo era apenas um ensaio teórico, como vimos várias vezes no Livro dos Espíritos. Considerações teóricas acerca de várias questões do Livro dos Espíritos são considerações teóricas, que ele busca dar elemento, segundo o conhecimento da época. Mas por que os Espíritos não trouxeram conhecimento além da época? Para quê, gente? Se ninguém ia entender. Muitas coisas nos têm que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora, disse Jesus. Então não tem como recebermos coisas que estão além da nossa situação, da nossa capacidade de compreensão, momentânea, lógico. Então se viessem coisas por demais futuristas, cairia no campo do misticismo, do ufanismo, do sonho, mas nunca da realidade. E os espíritos sábios que são, respeitam o nosso limite de conhecimento, como Jesus colocou na sua fala: não jogueis pérolas aos porcos. Não que sejamos porcos, mas pelo menos não sabemos valorizar ainda a preciosidade da pérola. Mas isso é o respeito que os Espíritos tiveram para com a humanidade, e hoje continuam tendo, e gradativamente vem trazendo outros elementos, mas que não contrariam os outros primeiros, porque senão teríamos uma posição um pouco confusa dos Espíritos. Ensinam aqui, depois, me permitam o neologismo, desensinam dali. Isso eles não fizeram. Eles ensinam aqui como base e depois desenvolvem a construção do raciocínio, e não se contrariam, e não se opõem. O ensino mantém o mesmo, e isso para nós é importante, porque tudo aquilo que vem sendo ensinado e que contrapõe a ideia básica trazida deve ser repensado, porque nada que foi acrescido derrubou a tese da base que foi trazida. Da mesma forma que o Sr. Allan Kardec preocupou-se em não tirar a base do ensino cristão, logo no Evangelho ele coloca como primeiro capítulo o quê? Eu não vim destruir a lei, que foi a mesma fala que Jesus teve. Eu não vim destruir a lei, mas a que ele veio? Dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Vejamos, o verdadeiro cumprimento. Então a lei está ali clara, mas não bem aplicada. Ele não veio para destruí-la, para modificá-la, mas ele veio para dar o verdadeiro cumprimento, o sentido de compreensão dessa verdadeira lei. E isso nós temos lá nesse século XIX. E depois passa o tempo. E hoje estamos já quase que apagando a luz do século XX. Por alguns meses vamos apagar essa luz e caminhar para um outro século. E agora talvez seja a hora de nós nos iluminarmos verdadeiramente, porque estávamos brilhando as nossas luzes externamente, e aí Jesus havia dito: vê bem para que a luz que há em ti não sejam trevas. E estávamos talvez trevosos internamente, e era preciso abrirmos para que pudéssemos receber essa luz, iríamos clarear a nossa consciência, porque somos consciências que já angariamos conhecimentos vários lá do passado. Nós temos um cabedal de conhecimento notável, mas só nos falta a consciência desse conhecimento que temos. E a consciência começamos a desenvolvê-la a partir do momento
em que também entendemos que a lei de Deus está na nossa consciência. E aí vamos desenvolvendo a lei de Deus. E ao desenvolvê-la, estamos desenvolvendo a nossa própria consciência. E aí temos uma serenidade, uma tranquilidade, para poder perceber que o caráter da perfectibilidade humana faz com que os nossos erros se transformem em aprendizado. E possamos crescer também com os nossos erros. Que o processo dessas migrações, dessas idas e vindas na carne, faz-nos crescer, aprendendo, e até algumas vezes errando, mas dando prosseguimento. É um aprendizado, eu não diria lento, porque não é, mas é um aprendizado, digamos, concatenado, moderado, passo a passo, para que não tenhamos que recuar muito, por ter achado que conhecemos muito. E isso é o bom senso, que de certa forma ficou plantado, junto com a ideia espírita. E é por isso que ao encerrar o livro dos Espíritos, na conclusão número 5, o Sr. Allan Kardec vai dizer que com o Espiritismo, a humanidade vai entrar numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Isso é que é belo. Enquanto buscava-se moralizar o homem, o Sr. Allan Kardec preferiu dar conhecimento ao homem, para que esse conhecimento permitisse ao homem se moralizar. A consequência inevitável do conhecimento é a mudança de postura. E isso é fácil perceber, porque ao falarmos de Espiritismo, nós falamos de vários elementos que já foram falados durante todo esse transcorrer da nossa existência enquanto humanidade, e que agora o Espiritismo vai nos trazendo e dando-nos uma certa tranquilidade de quem compreendemos. Elementos simples, como Deus, que segundo Agostinho era fácil definir, se ninguém perguntasse, mas se alguém perguntasse, seria impossível definir. Não mudou nada até hoje, mas nós percebemos que não precisamos definir Deus, podemos senti-lo. E a figura de Deus, que era um ser tangível, porque ele era humanizado, era um ser com o jeito de homem, que um materialista muito bem nos digamos, alertou, o Sr. Feuerbach, quando ele disse que Deus não fez o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem que fez Deus à sua imagem e semelhança. E ele estava correto quando disse isso. Era um materialista que nos ensinou o que é o caminho da espiritualidade, porque nós éramos tão espiritualizados que fizemos Deus igualzinho a nós, materializado. Um Deus que ficava com raiva, um Deus que punia, um Deus que ficávamos assim sem jeito de conversar com ele, ficávamos mineiramente fazendo, rodeando o topo para falar com ele, né? Um Deus que a gente tinha medo, como teve Adão, que se escondeu de Deus. É fácil esconder dele. Veja, esse Deus que vivemos muito tempo, um Deus que deveria ser temido, ao passo que entendemos hoje que deveremos amá-lo, e aí deixamos de ser tementes a Deus, para aprendermos a ser amantes a Deus, e não de Deus. É importante perceber isso. Esse Deus que está em nós, sem que sejamos parte dele, e não somos nós que estamos nele, é ele que está em nós. Esse reino que está em nós, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. E a doutrina espírita nos traz isso de uma forma tão tranquila. Uma coisa assim, que a resposta que os espíritos dão quando se perguntam o que é Deus, que aliás a pergunta é muito mais interessante que a resposta, é o que é, e eles respondem assim, mineiramente falando, inteligência superior do universo, causa primária de todas as coisas, mineiramente falando. Veja, isso é simples. A gente fala, ah, tá, obrigado, e pronto, continuamos vivendo. E sai aquelas amarras, aquela coisa daquele Deus pegajoso, né? Aquele Deus que não podia fazer nada, que estava te segurando, né? Que aquele que estava com uma cadernetazinha lá, hoje um notebook, mas uma cadernetazinha marcando os nossos erros. Não, toque, mais. Aquela coisa, né? Que era um Deus assim que você não se atrevia a olhar para ele, mas ele olhava por nós e para nós. E depois nós aprendemos que não podia se aproximar dele.
que podia tranquilamente conversarmos com Ele, que podíamos tranquilamente seguir as suas leis que estavam nas nossas consciências. Veja, e é tão interessante que o Sr. Allan Kardec não se preocupou em ir além do que ele perguntou. 1018 perguntas, 11, 12 sobre Deus, tá bom. Porque entender a Deus seria entender essas outras coisas que viu depois. É mais fácil. Utilizou-se, lógico, de elementos filosóficos da época, utilizou-se da Teodiceia para tentar trazer os atributos de Deus, que não é uma ideia do Sr. Allan Kardec, isso é a ideia bem racionalista, já que não pode saber o que Deus é, podemos saber o que Ele não é. Isso é uma ideia muito característica do Sr. Descartes, e não está errado. Mostra o Sr. Allan Kardec que pode-se aproveitar ideias que são verdadeiras. Aqueles atributos da divindade é muito bem trabalhado na Teodiceia filosófica, sem nenhum problema. Mas ele foi um pouco além, ele buscou agora a natureza íntima, ele buscou a relação do homem com Deus, utilizou-se de elementos existentes, que eram verdadeiros. Eu não vim destruir a lei. Utilizou-se sim, mas nos deu uma ideia tranquila e clara do que é Deus. E nos acalmou, porque nós já, naquela época, perdemos o medo de encontrarmos com Deus. A gente estava sempre assim, não morre você primeiro, quem se encontra com o homem lá, né? Aí você vai acalmando o homem, e depois nós vamos, né? Hoje não, hoje nós sabemos que não precisamos morrer para encontrar com Ele, né? Ele já está conosco há muito tempo, e traz-nos também uma ideia muito tranquila, do mesmo jeito que trouxe a ideia de Deus, traz-nos também uma ideia muito tranquila acerca de Jesus, uma questão, e já resolve tudo. Veja que tranquilidade, que poder de síntese. Qual é o tipo perfeito? Embora as traduções estejam o tipo mais perfeito, esqueçam mais perfeito, não existe mais perfeito. Perfeito é absoluto. Ou é perfeito ou não é. O que é mais perfeito que outra coisa, a outra coisa não era perfeita. Então Jesus é o modelo perfeito. Ele não é mais perfeito, porque senão o que era perfeito não é mais. E o perfeito não se, me permita o meu elogio, desperfeiçoou. Não é isso. Então Jesus, veja, qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Pronto, acabou o assunto. Qualquer dúvida, siga Jesus. Agora, seguir Jesus é conhecer o seu evangelho inteiro, porque senão nós vamos seguir a quem se nós não conhecemos? Então, assim, sutilmente ele disse assim: vão lá e estude esses evangelhos e conheça isso, e depois siga-o. Então veja que tranquilidade nos dá essa simplicidade toda. Tem dúvida na sua ação? Tem. Não sabe o que fazer? Não. Pergunta o que Jesus faria e faça o que ele faria. Ah, mas eu não sei o que ele faria. Ele sabe. Sabe tranquilamente. Talvez não queiramos fazer como ele faria, mas dá para fazer. Então é tranquilo, veja que tranquilidade. Tirou aquela ideia de Jesus ser Deus, não ser Deus. Não interessa isso. Interessa é que ele nos deu uma mensagem muito forte. Ele nasceu em Belém, e daí? Não, foi em Nazaré, tudo bem. Nasceu, não nasceu? Então é melhor. Ah, foi filho natural, não foi filho natural, foi filho. Não interessa. Nasceu, não nasceu. Porque discutir essas outras coisas é perder tempo de fazer coisa boa. Porque ficamos discutindo aquilo que não tem solução. Porque está no campo da pessoalidade. Eu acho assim. E acabou. Então deixa achar assim, até perder e achar outra coisa, não tem problema. Essa questão é uma questão assim que nós podemos fazer assim, um sorriso, né? Que bom, né? Não, mas eu tenho provas que Jesus nasceu em Nazaré, que bom, né? E segue, dá uma de Chico, vai, meu filho. É mais agradável isso. Porque senão nós vamos consumir uma vida inteira discutindo o homem Jesus e esquecendo de viver o Cristo, que é o que nos trouxe essa mensagem. Não eram duas pessoas diferentes, mas são dois momentos distintos. Então não fiquemos nessa transitoriedade da discussão estéril, em tentar descobrir uma ponte que liga nada a coisa nenhuma, que essas coisinhas, são essas coisinhas aí do dia a dia, e que alguns espíritas perdem noites e noites discutindo. Deveria perder assim, perder não, ganhar
dias e dias, vivendo a moral do Cristo, do que discutindo se ele era gênero, se não era gênero, se ele era... Não interessa, não interessa. Aliás, o Allan Kardec fez isso. Lá na Revista Espírita de junho de 1867, quando ele vai fazer um comentário sobre essas questõezinhas, ele faz lá um comentário de um capítulo, ele virou a parte e tocou para frente. Não se preocupou mais com isso. E diz o seguinte: isso o tempo mostra a humanidade. E foi fazer outra coisa que era mais importante. Da mesma forma somos nós. Vamos fazer outras coisas que são mais importantes. E deixemos de conhecer esse homem complexo, Jesus, e passemos a entender esse Espírito tão simples que é o Cristo, que nos deu uma norma não, esquece, nos deu critérios de conduta, porque a norma que deu foi Moisés, não faz, porque senão, Jesus deu critério, é melhor assim. Então o Espiritismo nos traz isso. O Espiritismo nos traz também a ideia sobre nós mesmos, ou seja, os Espíritos, porque nós muitas vezes não nos conhecemos, nós nos chamamos de eles, o meu espírito, a minha alma, como se fosse alguma coisa estranha, não, quando eu morrer, a minha alma, a minha não, gente, eu não tenho alma, eu não tenho espírito, eu sou alma, eu sou espírito, eu tenho corpo, e bastante, mas eu não tenho espírito, eu sou um espírito. É importante perceber isso. Isso é uma coisa assim, é aquela ideia que de repente você está andando na rua e fala, nossa, e a sua vida mudou por isso, e muda. Porque sabendo que eu sou espírito, eu vou saber que eu sou imortal. Já muda tudo. Eu já vou saber que as coisas são coisas transitórias, que sofrimento tem fim, que alegria também tem. E eu sou um espírito que continuo sobrevivendo, aliás, não vivendo. Continuo sendo esse ser. Eu descubro através da descoberta que sou espírito, que eu também sou imortal. Eterno eu não sou, porque um dia eu fui feito. Deus é eterno. Nós somos imortais, nós somos feitos e não sabemos aí quando termina, se é que termina. Então somos imortais, vamos ficar com se é que termina. Somos imortais. Então essa é uma descoberta tamanha, fantástica. E nós ficamos ainda tristes. É coisa para ficar feliz o resto da vida. Então quer dizer, para a imortalidade. Não dá para ficar triste sabendo disso. Mas irmão, todo mundo, toda religião espiritualista fala da imortalidade. Fala, mas não mostra. Somos imortais e o Espiritismo nos mostra a imortalidade através do elemento que ele não inventou, mas trouxe para estudar a mediunidade. Através da mediunidade mostrou-se a imortalidade. Porque fala-se, o homem, a vida depois da morte, mas não se sabe como é que essa vida é. E a mediunidade nos mostrou como essa vida é, através desse contato com os espíritos, dessa comunicabilidade. É esse processo da mediunidade que mata a morte, sem delírio, apenas extingue. Por que isso, gente? Porque esse é o elemento forte, doutrinário, que vai dizer, olha, esses dois mundos, eles são dois, mas se interrelacionam. É assim e vai ser assim, é assim e vai ser assim. Lógico, não no sentido filosófico, mas a grande revelação que o Espiritismo trouxe, saindo desse lado de verdade, essas coisas, foi justamente falar o que ninguém nunca tinha falado. Jesus, ele falou uma coisa que ninguém nunca tinha falado. Moisés falou uma coisa que ninguém até então nunca tinha falado. Moisés falou Deus único. Jesus falou sobre um outro mundo, que Moisés não tinha falado sobre outro mundo, falou de Deus, mas se tinha outro mundo ou não interessava, nunca disse isso. E Jesus foi falar de um outro mundo, e o Espiritismo veio falar como é esse outro mundo, que Jesus não falou. Ele só disse, o meu reino não é desse mundo, na casa do Pai há muitas moradas, mas não fez assim nenhuma descrição de como é o mundo. E o Espiritismo mostrou como é esse outro mundo, que vai nos dizer que esse daqui é semelhante ao de lá, e não de lá semelhante ao de cá. Então essa é a grande diferença, é o grande processo revelador. Até então já se falava de espírito, já se falava de Deus, de tudo, mas não se falava como que era esse mundo que vivia os espíritos. E o Espiritismo trouxe isso. E ao falar do como, falou da verdade, que é o caráter da revelação maior espírita. Esse elemento imortalidade, esse elemento mediunidade, o elemento reencarnação que nos acalma, que nos dá um tempo
para poder entender as coisas, que não é invenção espírita, vejam, mas é uma forma de entender o que é verdade e mostrar o seu verdadeiro cumprimento, ou seja, o seu verdadeiro entendimento. E através da reencarnação, nós passamos, pelo menos deveríamos passar, a viver mais calmos, ponderados, a perceber e até mesmo a valorizar mais a vida que temos. Pois quando nos falaram do mundo dos espíritos, nos disseram que a população espiritual é muito maior do que a população vista como encarnada. Que estamos aqui hoje mais ou menos 6 bilhões reencarnados e 20 bilhões do lado de lá, mais ou menos. Significa que 6 bilhões têm uma vantagem, em tese são melhores, porque já estão reencarnados. Que isso, irmão? Reencarnação é para pagar, então está melhor, porque já está tendo chance de pagar, o outro ainda não tem. Está lá aguardando. Garanto a vocês que muitos espíritos dariam tudo para ter a vida que nós temos, porque eles estariam aqui na carne para poder consertar, e nós ficamos reclamando da vida que temos. Isso não é vida. É sim, e é a que nós pedimos. Eu não pedi, ou se não pediu, mereceu. Nós estamos no lugar mais certo possível, e os outros 20 bilhões estão de lá aguardando, ansiosos para abrir uma vaga, para ver se alguém vem. Então vejam o que é estar vivo na carne, o que é estar encarnado, e veja o valor da reencarnação. Só para a gente ficar assim, uma conta redonda, se a humanidade nascesse e morresse tudo de uma vez só, né? Se são mais ou menos 25, vamos arredondar as contas, 25 bilhões, considerando que, vamos botar por baixo, todo mundo morre cedo, novinho, 50 anos. Se todo mundo da humanidade morresse com 50 anos, reencarnasse uma turma, vivesse 50 anos, nós levaríamos 250 anos para poder voltar. Só para cumprir a fila. Se são 25 bilhões mais ou menos, 5 bilhões estão aqui, vive 50 anos, sai 5, 25, eu vou para o último lugar da fila. Vejam, e no entanto reencarnamos com muito menos do que isso, pela bondade da lei de Deus, pela necessidade da nossa evolução. Reencarnar é algo muito belo, e nós não percebemos isso. Esse outro elemento que sintetiza, que é a evolução, é o único determinismo da lei de Deus que nós evoluamos. A única coisa que Deus não vai nos permitir nunca é não evoluir. De um jeito ou de outro, nós evoluiremos. Então é melhor evoluir mais tranquilo. Para que sofrer para isso? Para que lutar contra, se podemos ficar a favor da própria evolução? É um elemento forte. Então como que nós vamos falar de espiritismo sem trabalhar com esse que nos foi abrindo toda essa condição de entendimento? É lógico que outros vieram falando, né? E até, de certa forma, desenvolvendo. Temos essa lavra de livros, como foi desse livro do Sr. André Luiz, que, de certa forma, vem desenvolvendo. É como se o novelo estivesse ali com Kardec e alguém resolveu pegar o fio e ir puxando. Então, o que está sendo feito hoje é um desdobramento daquilo que está enovelado, prontinho. É só nós irmos desdobrando. E esse novelo são várias pontas, então, é meio difícil, mas são, e cada um vai puxando, e vai mostrando para a humanidade. Então vem essa lavra enorme de ensinos que são desdobramentos. Mesmo aqueles contemporâneos ao Sr. Allan Kardec também desdobraram o seu pensamento. Então nós devemos, digamos que, do movimento atual, do movimento espírita, o Sr. Allan Kardec é a pedra angular desse movimento atual, desse momento atual. É a pedra angular. De um momento maior é Jesus a pedra angular. Mas nós temos que perceber que cada pedra vai se colocando como amálgama, como um fator de junção de outras pedras. E o Sr. Allan Kardec, no momento que nós vivemos, tornou-se esse elemento angular. E tentar conhecer o Espiritismo sem conhecê-lo é entrar pela porta errada, que é a porta não da entrada, da periferia apenas. Como diz o Sr. Allan Kardec, é ficar boiando na superfície se buscarmos apenas a fenomenologia. É tentar conhecer, mas não aprofundar, se buscarmos apenas a filosofia. Mas é investir-se e mergulhar nas profundezas, buscar o elemento moral. Então são os 3 tipos de adeptos que nós temos, que só nos é possível em função da codificação que foi feita. Então estudar Kardec e viver Kardec não está errado. Viver Kardec é seguir os ensinos daquele codificador.
Não é viver como. Isso é um aspecto metonímico. É viver, porque Kardec é o codificador. Viver Kardec é viver a codificação. Estamos trocando o autor pela obra, a obra pelo autor, só isso. Isso é discussão estéril, gente. Entendam isso. Desculpe minha franqueza, mas isso é discussão estéril. Se vai viver como, não interessa. Se vai, não interessa. Faça. Porque estudar não significa viver. Estudar é conhecer. Viver é consciência do conhecimento que se tem. É mais profundo. É mais forte. Eu estudo física e não vivo nada de física. Estudo biologia e não vivo nada. Porque é diferente conhecer. Estudem o Evangelho e não vivam para vocês verem onde vocês vão chegar. Então estudem a codificação e vivam, e não só vivam, vibrem essa codificação. É impossível nós conhecermos esse elemento todo e sermos pessoas assim de ombros caídos, chués na linguagem nossa aqui. É impossível isso, gente. É impossível, como disse o Sr. Paulo de Tarso, conhecer a Jesus e continuar sendo o mesmo. Me permita o Sr. Paulo parafraseá-lo. É impossível conhecer a Kardec e continuar sendo o mesmo. Porque conhecer a Kardec é conhecer a codificação. Conhecer a codificação é conhecer o Espiritismo. É diferente isso. Pensemos bem o que nós estamos discutindo, se é a essência ou se é apenas a superfície. Não percamos muito tempo discutindo essas coisas. É mais fácil tentar viver isso. Estudem sim. Aliás, estudemos mais. Mas vivamos isso. Porque eu conheço muita gente que nunca estudou Kardec e vive Kardec com a beleza. Porque vive a Jesus. Vive ao Cristo. Quantos não cristãos são mais cristãos do que nós, que nos dizemos cristãos? Esse senhor, Calil Gibran, é um dos não cristãos mais cristãos que eu já conheci. Era um muçulmano. Pegue as falas desse homem. Quando ele diz, só por exemplo, da origem dos filhos. Quando ele coloca que eles vêm por nós, mas não de nós. Olha a máxima da reencarnação. Que nós nascemos pelos nossos pais, mas não somos dos nossos pais. Isso é viver, gente. É diferente de estudar. Não formemos catedráticos. Entre termos, com todo respeito, arquitetos espíritas, é melhor que tenhamos pedreiros espíritas. Porque fazemos algumas coisas. E não só criamos algumas coisas. Vejamos que Deus teve dois momentos. Criou Deus o universo, diz o Gênesis. E depois diz, e fez o homem, a sua imagem e semelhança. O verbo criar e o verbo fazer, hierarquicamente, são diferentes. Criar é mais sutil do que fazer. E Deus cria, mas Deus também faz. E nós muitas vezes ficamos na sutileza do criar e nada fazemos. Então vivamos sim a essência da codificação espírita, que é a essência da codificação cristã, o amor. Quem ama não tem tempo para discussões estéreis. Quem ama respeita as divergências. Quem ama convida a estar com si. Quem ama abraça isso. Quem ama é feliz, muito mais do que quem ama. Porque quem ama, diz o Sr. Paulo, tudo suporta, carrega. Então amemos muito. E com certeza, ao amarmos, vou além, viveremos, não Kardec somente, viveremos Deus. Vós sois deuses. Basta apenas amar como ama Deus. Deus amou o mundo, disse o Sr. João, de tal sorte que deu o seu próprio Filho ao mundo. Então amemos o mundo
a partir do amor que nós temos a nós e aqueles que vivem conosco no mundo. E aí estaremos amando a Deus. Se tivermos que viver, vivamos amando plenamente, indistintamente e feliz. Pois alguém que cultiva o amor nunca é infeliz. Pode até estar triste, mas não perde a felicidade. Porque sabe que o seu coração pulsa em consonância com o coração de Deus. Vivamos Kardec sim. Vivamos o Espiritismo sim. E venhamos a dar vivas a esses dois elementos, Sr. Allan Kardec e esse elemento chamado Espiritismo. Porque ao dar vivas a esses dois, nós estamos agradecendo a vida nova que Ele nos permitiu. Porque é viver com consciência de quem somos. Somos espíritos, seres absolutos e inteligentes. Temos vida e somos vida. Basta que vivamos-la plenamente. É isso que nos pedem os espíritos. Eu agradeço o risco que correu aí para me chamar para falar, né? Peço desculpas se não comungo de algumas ideias e entendo perfeitamente os que não comungam dessas mesmas, mas não me furto a essa vontade, não é nem direito, a essa vontade de passar para vocês o que eu acredito plenamente, que é acreditar no Espiritismo. Acredito mesmo. E olha que mesmo acreditando mesmo, eu ainda erro muito. Imaginemos não acreditar mesmo. Então, acreditem sim. E vivam mais do que o movimento espírita. Vivam o Espiritismo, que não pode ser vivido senão junto com o movimento. Mas não viva o movimento sem Espiritismo. Porque diz muito bem o Sr. Allan Kardec, 11ª edição do livro Obras Póstumas, página 258, se quiserem anotar para ler umas 50.000 vezes. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraza dizerem ser espíritas. Ele só reconhece como seus adeptos aqueles que praticam seus ensinos. É muito mais que tem lá nessa páginazinha. Leiam fortemente isso. Porque não é o fato de me dizer espírita que me faz, é o fato de me fazer espírita que me dá a condição de dizer. Então sejamos assim. Obrigado e que Deus nos abençoe a todos e que essa semana Kardec seja um pouco mais do que a semana ou o mês, que seja vida com Kardec. Muito obrigado. Nós gostaríamos de reforçar aí que no dia 21 tem o Teatro das Mesas Dinâmicas. Nós vamos ver aí como é que o Kardec começou a concretizar essas conclusões aí que a gente já citou para nós. E a gente gostaria de convidá-los, acho que não precisa de fazer uma vibração de encerramento, que é o próprio convite e as mensagens que o Simão fez para nós, já serve para nós como a vibração de encerramento. A gente gostaria de agradecer a presença de todos e convidar o grupo Cântico da Paz a fazer 2 números para nós para encerrar aqui e após esses 2 números a reunião nossa está finalizada. Certo? Muito obrigado a todos. Por favor, Cecília e sua turma, seus companheiros. Enquanto o pessoal vai se organizando aqui, eu estava me esquecendo de um detalhe. Nós não tínhamos como dar um livro para cada, principalmente dar as 5 obras para cada um, certo? Eu vou fazer abrir a página aqui e aí eu vou convidar as pessoas, depois no final a gente entrega. É o tema número 92. Dia, meu ser,
necessidade do estudo da obra básica. Nós, há 3 anos atrás, tivemos a oportunidade de conhecer a realidade de muitas casas espíritas de Uberlândia e ficamos preocupados pelo fato do estudo da obra básica não ser uma questão assim muito acirrada dentro da casa, como em outras acontece. Então nós concebemos a ideia de fazer esse trabalho de sensibilização. Sabemos da dificuldade, sabemos dos problemas e que às vezes muitos companheiros nem tomam conhecimento dessa preocupação, e estamos insistindo há 3 anos, no mês de outubro, para que todos os nossos irmãos, companheiros, frequentadores, trabalhadores e dirigentes das casas espíritas se conscientizem da necessidade de conhecer a obra básica. E no conhecimento da obra básica, nós temos uma preocupação ainda específica. É essa preocupação relacionada com o conhecimento da Gênese e do livro Céu e Inferno. Interessante, meus irmãos, no nosso conhecimento das casas espíritas, o estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro dos Médiuns é um trabalho assim bastante frequente, mas o estudo do Céu e Inferno e da Gênese já é um pouco mais difícil. Então a nossa preocupação também é insistir para que as casas espíritas organizem grupo de estudos dessas 2 obras que são maravilhosas e que conduzem o nosso pensamento de maneira clara para o entendimento cada vez mais correto das questões doutrinárias. E durante 2 anos essa campanha se chamou Estudar e Viver Kardec. Na última reunião nossa da diretoria da ANE, colocamos algumas questões que nos foram apresentadas e aos nossos irmãos durante algum tempo sobre o tipo, o nome da campanha, que algumas pessoas não concordavam. Achavam que o fato da gente colocar Estudar e Viver Kardec estava parecendo assim um tanto tendencioso, meio fanático, etc. Aliás, foi essa palavra que vieram dizer para nós. Então nós resolvemos repensar. E em reunião de diretoria colocamos a questão e ficou aprovado o novo título, que é Estudar Kardec. Então, meus irmãos, estamos começando hoje. Os dirigentes de casas espíritas aqui presentes, por favor, os trabalhadores das suas casas, levem até os frequentadores e as pessoas que compõem a direção das suas casas esse nosso desejo, essa preocupação da Aliança Municipal Espírita de que todos nós, espíritas, nos convençamos realmente da necessidade de conhecer a obra básica. Muitos de nós ficamos sabendo de práticas doutrinárias estranhas nas casas espíritas. Isso sabemos perfeitamente que se deve ao conhecimento superficial, às vezes, daquilo que Kardec nos ensina. Podemos ter a certeza que, estudando a obra básica, haveremos de ter um conhecimento correto para a prática adequada dessa doutrina em todos os seus setores dentro da Casa Espírita. Nós agradecemos a participação de todos, agradecemos sensibilizado o Simão Pedro, que saiu lá da sua cidade e está aqui conosco. Agradecemos imensamente a Cláudia, a nossa querida companheira do coral. Todos nós nos sensibilizamos muito. Agradecemos a todos os companheiros, os dirigentes dessa casa espírita, e possamos, a partir de hoje, nos integrarmos no campo vibratório dessa festividade espiritual. Muito obrigada a